Olá! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre gamificação. Você já deve ter escutado essa palavra, certo? Ela é uma metodologia ativa, uma das muitas outras metodologias que existem hoje em dia e que se tornou moda. Mas a gamificação não é de hoje, ela existe há muito tempo. Nós podemos até fazer uma analogia na década de 70, onde se já utilizava jogos para aprendizagem. Só que naquela época ainda não se tinha a ideia e a necessidade de verificar como é importante não só apenas jogar, mas sim o processo de si, que é o de criação de jogos. Por isso a gamificação se difere um pouco dos jogos, e aí é uma diferença bem gritante. A aprendizagem baseada em jogos é a utilização de determinados jogos, sejam eles digitais, ou sejam aqueles que hoje em dia já estão muito populares com as crianças e adolescentes e os adultos também, sejam aqueles analógicos, como os tabuleiros, que são ferramentas poderosas para o uso em sala de aula, principalmente na educação básica. No entanto, a gamificação vai um pouco mais. A gamificação não é simplesmente utilizar os jogos, mas sim pensar o processo de criação e os desafios que tem dentro desses jogos. Ou seja, é o processo em si. Utilizar a gamificação em sala de aula é proporcionar aos estudantes que participem desse processo, que eles se sintam parte desse processo, não só no final, o jogo, mas sim todas as etapas. Por isso, a gamificação possui diferentes elementos para a sua realização. A gente vai ver no próximo tópico. Mas antes disso, fica uma pergunta para vocês. Será que vocês sabem ou vocês utilizam jogos ou gamificação? Será que vocês sabem a diferença de um para outro? Será? Vamos ver nos desafios que a gente vai encontrar nesse tópico?